Nada tem mais poder sobre sua vida do que a vontade que existe dentro de você. Mas se essa vontade está obedecendo apenas suas emoções, apenas a sua mente, certamente essa vontade está contra você. E nesse vídeo, nessa live de hoje, eu quero trazer para você a minha experiência que eu tive recentemente com 40 dias longe das redes sociais, do consumo automático de conteúdo. Quero relatar para você no que eu falhei, no que eu acertei, no que isso me trouxe de experiência e principalmente, se colocar à prova é a melhor forma de você perceber em que nível você está de inteligência emocional, em que nível você está de amadurecimento. E se estamos nessa jornada de vida, jornada de autoconhecimento, estamos aqui para aprender. Por isso que, embora eu tenha falhado nesse meu compromisso, e eu já vou explicar para você o porquê, é na falha, é no desafio, é no fracasso que a gente aprende, que a gente evolui. Muitas vezes a gente acredita que apenas acertando é o reflexo daquilo que a gente vai colher de bom, mas a verdade é, se estamos no caminho de desenvolver, de evoluir, de aprender, são os fracassos que nos ensinam. É no fracasso que faz você olhar e aprender a reconhecer esses fracassos é uma forma também de trazer um novo significado para a sua vida. Eu honro e agradeço a sua atenção, você que está aqui. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Voltando agora com as lives, com a produção novamente de conteúdo. Nesses últimos 40 dias, para relatar para você, eu realmente não coloquei minha atenção em produzir nenhum tipo de conteúdo, porque eu estava afastado das redes sociais realmente. Para dizer que eu não fiz nenhum conteúdo, eu fiz um vídeo ou dois para a rede vizinha, mas apenas relatando o processo. E qual que era a minha intenção com esse processo? Ou com esse tempo, aproveitando aí a quaresma, longe das redes sociais. Sair do modo automático de consumir conteúdos, porque embora eu muitas vezes estou aqui produzindo, compartilhando algum conteúdo, eu também estou sempre consumindo. E o meu objetivo era melhorar esse período de 40 dias, esse período de certo modo, distante um pouco desse modo automático de a gente ficar com a nossa mente cheia de conteúdos. Era para ficar melhor. Mas eu acabei ficando pior. E por que eu fiquei pior? Porque quando a gente sai do automático, a gente começa a perceber de forma mais íntegra as nossas emoções. Obviamente, isso também é um processo que a gente precisa amadurecer. E aqui já vai o primeiro insight para a verdadeira inteligência emocional, ou a primeira grande ferramenta que a gente tem, que você tem, para você começar a se conhecer, para você começar a realmente não ser refém das suas emoções, muitas vezes das suas percepções, daquilo que a sua mente está lhe dizendo. Utilize as perguntas. Por exemplo, se você parar agora e fazer essa simples pergunta: como eu estou me sentindo agora? Talvez você não saiba dizer como você está se sentindo, mas é interessante você parar, respirar fundo e se perguntar e dar um nome para isso que você está vivendo agora, nesse exato momento, essa experiência. Você pode dizer: eu estou tranquilo, eu estou em paz, eu estou ansioso, eu estou feliz, agora eu estou com tédio. Não importa o nome que você vai dar, mas você precisa começar a ter esse hábito de se questionar, de fazer essa autoconsciência. Como eu estou me sentindo agora? Justamente porque quando a gente perde, deixa de utilizar essa ferramenta, que é o autoquestionamento, você deixa de trazer luz para as suas emoções, para aquilo que está acontecendo na sua mente. E é nesse momento que a gente entra no modo automático. O modo automático de buscar distrações, de fuga e luta que a nossa mente acaba vivendo. Ou que a maioria das mentes acabam aprendendo a viver. E é por isso que eu disse que nesse período eu acabei ficando pior. Porque eram momentos onde eu estava realmente comprometido em não utilizar o celular, em não me distrair vendo um conteúdo nas horas vagas. E que eu tinha que ficar apenas com a minha presença. Ou seja, eu tinha que estar mais atento
as minhas compulsões? E qual que é a parte que eu falei que eu falhei nesse processo? É porque eu acabei colocando a minha atenção muito também em estudar outros assuntos e não consumir redes sociais, mas estudar, buscar outros estudos. E com isso, não me coloquei ainda mais à prova nesse período de ficar apenas comigo mesmo, que é uma parte importante desse processo, principalmente de autoconhecimento, de você desenvolver mais a sua presença, porque estar presente não é você trazer mais um conteúdo, mais uma ideia, mais um significado para o agora. É você vivê-lo integralmente. Como eu falei, sem recusar, sem fugir de um sentimento, que é o que a nossa mente está sempre fazendo no modo automático. Como você se sente após uma experiência? Após algo não sair como você imagina, após você ter uma surpresa com uma decisão, com uma mudança no cenário que você está vivendo na sua vida. Parar e fazer essa auto-reflexão, esse auto-questionamento. É mais uma ferramenta, ou essa é uma das maiores ferramentas que todos nós temos para desenvolver a nossa inteligência emocional. Se questionar, se perguntar. A forma mais simples de explicar, por exemplo, ou de desenvolver melhor, de forma mais íntegra e de forma mais completa, o emocional de uma criança é, ao invés de reprimir uma criança ou reprimir uma atitude explosiva de uma criança, por exemplo, eu estou falando da criança porque você vai ver que está muito conectado àquilo que também acontece dentro de nós, com os adultos. A melhor forma é perguntar para a criança como ela está se sentindo e pedir para que ela dê um nome para aquilo. Por quê? Porque no momento que você faz ela se questionar e ela dar um nome, ela está, de certo modo, trazendo consciência para a reação automática que ela criou. Quando não fizemos perguntas e quando não implementamos esse hábito de nos questionar, é isso que a nossa mente, é isso que as nossas emoções, é isso que o nosso sistema nervoso, o nosso sistema automático faz a todo instante. Apenas reage. Apenas traz uma emoção. Por exemplo, alguém fez algo para você que você não gostou, que não estava nas suas expectativas, e mais do que automático você cria a raiva. O que é a raiva? É um sentimento de desprezo, de não aceitação. E a partir dessa raiva você busca as fugas, as lutas. Internamente as fugas para hábitos, para expressões. Você dá voz apenas a essa compulsão, a essa reatividade. E contrapartida não é sobre reprimir, então, isso que você está sentindo. É sobre você trazer luz, trazer consciência para isso. Então, se mais vezes a gente parássemos e nos perguntássemos como estamos nos sentindo a cada momento, menos estaríamos refém, menos ficaríamos e ficamos refém de emoções, de hábitos, de pensamentos negativos, porque não há como você se sentir mal e ter pensamentos bons. Assim como não há como você estar com pensamentos positivos sobre você e sobre sua realidade, e ao mesmo tempo você está se sentindo mal, se sentindo infeliz, triste, sem vida. Qual o significado que você está dando para cada momento da sua vida? Por que eu falo de significado? Porque é necessário primeiro desenvolvermos a nossa percepção se queremos mudar algo em nossa realidade, em algo na nossa vida, algo em nós, algo naquilo que estamos vivendo, algo nas emoções que estamos provando a cada momento. A percepção nada mais é que os significados mais do que automáticos que você já tem dentro da sua própria mente. E quando você não se questiona como você está se sentindo, cada experiência que está acontecendo na sua vida está trazendo no modo automático, está buscando lá na sua memória, lá na sua crença, lá no seu modo reativo de ser, uma resposta, ou seja, um significado que você já carrega do passado para uma experiência que acontece no presente. Por exemplo, como eu falei,
Esse foi um período que eu fiquei longe das redes sociais e, de certo modo, eu percebi que eu cometi algumas falhas de me distrair também, buscar outros tipos de distrações, embora não estava consumindo redes sociais. Essa falha eu já interpreto não como uma perda, mas como uma possibilidade de aprendizado. Agora, se na sua própria mente você tem, ou melhor, você nem sabe que tem, na sua crença, um significado já pronto para um fracasso que acontece na sua vida, uma falha que você comete, você já tem esse significado pronto. Mais do que depressa, quando algo sai errado na sua vida, esse significado vem à tona em forma de um pensamento, em forma de uma emoção, em forma de um sentimento que gera outros sentimentos, outros pensamentos, e quando você vê, você está já num estado emocional abalado por uma simples falha, um simples erro, ou um simples obstáculo que aconteceu na sua vida. E é aí que a gente perde a consciência de que, embora tenham todas as perdas, a gente ainda está aqui, ainda existe vida, embora ainda existam erros, falhas, embora ainda muitas vezes fracassamos com nossos próprios compromissos conosco mesmo, se estamos aqui, existe a oportunidade de aprender, de viver, de ser diferente, de sentir algo diferente. E é por isso que eu trago hoje, nessa primeira live do retorno, essa reflexão, porque foi algo que veio muito forte para mim. Se eu, que já gosto de estudar o autoconhecimento, gosto de estar lendo livros, nesse período eu li muito mais do que quando eu estava consumindo rede social normalmente, e ainda assim eu me senti muitas vezes com um sentimento de fracasso, de não ter colocado a minha atenção e não ter realmente ter sido comprometido com aquilo que eu propus. Imagina quem não tem essas ferramentas ou quem não está com esse entendimento de que pode mudar aquilo que você está experienciando a partir de um significado diferente que você pode dar para aquilo que você experimenta, para aquilo que você vive, a experiência ali. Ou seja, a gente fica preso numa reação automática da nossa mente, preso numa reação automática das nossas emoções. Quando a gente falha algo que a gente se comprometeu, a gente falha e a gente não percebe o quanto isso está ali por um motivo. Essa falha ou esse obstáculo que você ainda precisa vencer está ali por um motivo. Porque ainda não aprendemos, você ainda não aprendeu, você ainda não desenvolveu aquilo que precisaria desenvolver para aquilo que você hoje vê como um desafio. Não seja mais visto apenas como um obstáculo, uma falha, mas sim como um degrau para você evoluir, você aprender, para você alcançar um novo nível de percepção sobre si e sobre a vida. Por isso que desenvolver essa habilidade, que nada mais é você se questionar como você está se sentindo, trazer atenção para o que está acontecendo em você, é simples, você simplesmente pode parar e perguntar: como eu estou me sentindo agora? Na maioria das vezes não vamos saber como estamos nos sentindo, a gente não vai saber dar um nome, mas a gente tem que se colocar à prova. Dê um nome, qualquer nome. Ah, estou triste, estou feliz. Ao menos você vai tendo a consciência, ou seja, você vai ter o reconhecimento de que aquilo que você está sentindo agora é esse sentimento negativo, mesmo que seja negativo. Só que qual que é o poder de fazer esse autoquestionamento? Não é simplesmente você se questionar e já esquecer. É você se questionar e se perguntar: tá certo, agora eu estou com esse tédio aqui. Tá chato aqui onde eu estou? Tédio. O que eu vou fazer com isso? Vou buscar mais uma distração? Vou de novo cair naquele vício, naquele modo automático de eu reagir a esse sentimento? Ou eu vou simplesmente olhar para ele e buscar agora fazer algo que não está sendo comandado por esse sentimento, mas fazer algo que você sabe que é melhor? Que muitas vezes de início pode ser também um desafio. Mas veja só, quando ampliamos essa percepção, quando desenvolvemos esse autoquestionamento, a gente amplia nossos sensores. O que é ampliar nossos sensores? É você ter a maior capacidade de perceber
a si mesmo e a sua realidade. Ou seja, é você ter mais ferramentas para ter mais significados a oferecer à sua realidade. Quando você tem mais significados para dar para essas situações que acontecem com você, que tiram a sua paz, que acabam lhe colocando num modo muito reativo, compulsivo, que acaba criando raiva, tédios, sentimentos que você não gostaria de estar experimentando. Quando você tem mais sensores, você se torna mais sensível à vida. E o que é ser mais sensível à vida? Porque agora você está percebendo já a si mesmo. Não somente reagindo e observando o mundo à sua volta, você está percebendo a si mesmo como algo importante nessa equação de criar a sua própria experiência. Nesse momento, e ser sensível à vida, melhor dizendo, ser sensível à vida não é ser sensível ao ego. Porque ser sensível ao ego é quando algo acontece, eu apenas reajo, e aí o ego sensível, ele é mais reativo. Ele cria de certo modo, ele é histérico. Mas quando você se torna... Ou seja, o ego, quando a gente está muito identificado com o nosso ego, muito identificado com a nossa mente, quando a gente está muito preso numa visão muito distorcida sobre o que realmente somos, quando você está com a sua visão muito solidificada naquilo que, no fundo, não é você, ou não é só isso que você consegue ver sobre si, quando você está preso nessa dimensão, você tem poucos sensores de captar e de entender a realidade. Porque você está vivendo dentro da realidade da sua própria mente, dentro da realidade das suas próprias emoções, dos seus traumas do passado, das suas crenças que você adquiriu desde lá da infância, as experiências que você teve com seus familiares, com as situações que você passou lá na infância. E é nesse momento que a gente já não vive mais, e a percepção ela está tão fechada que ela já não percebe mais o que é realmente real. Como eu falei, você tem uma situação de erro, de falha na sua vida, e mais do que depressa você dá um significado para aquilo que já está enraizado na sua mente, na sua crença. E isso apenas lhe mantém no modo automático. E novamente você vai buscar consumir algo para apenas distrair a sua mente, lhe tirar da presença, da sua presença. E a sua presença nada mais é do que você estar com a sua percepção mais livre no agora. Você está com a sua percepção mais aberta. Você está com os seus sensores mais alerta. E com isso você sentir a energia da vida do agora. E quando a gente está nesse modo, de certo modo, diminuído pelo ego, a nossa mente está num constante modo assim, repetitivo e automático de dar 1 milhão de significados para tudo que ouvimos, tudo que vivemos. E esses significados eles são tão automáticos, que chega um momento, e aí é realmente de estarmos tão perdidos dentro da nossa própria mente, dentro das nossas próprias crenças, dentro do barulho mental. São tantos significados que a vida perde sentido. Que muita coisa vai perdendo sentido. Que a vida vai ficando opaca. E sem percebermos, a gente está vivendo só entre fugir da dor de se conhecer, fugir da dor daquilo que está sentindo, buscando o prazer de se distrair de si mesmo. E esse prazer é uma distração, é um vício, e entre aí muitos vícios que a gente tem, vícios que a gente consome, vícios de bebida, de comida, tudo que você consome, tudo, vícios de, como eu falei, daquilo que estamos viciados em consumir, até mesmo aqui, nesse ambiente, na internet. É por isso que nada tem mais poder do que a vontade que está dentro de você. Só que quando a sua atenção não está em você, quando a sua atenção não está naquilo que você está sentindo, contrapartida, o que essa vontade está atendendo? Essa vontade que eu falo não é a vontade de quando, eu gostaria de que isso acontecesse na minha vida. Não é essa vontade. É a vontade mais do que depressa que acontece, é uma vontade muito
menos perceptível, porque não é a vontade que eu falo não é um desejo seu. A vontade contínua que a sua mente está lhe gerando agora, nesse exato momento. Que vai gerar logo daqui a 2 minutos, daqui a 5 minutos. Essa vontade é a vontade que está direcionando a sua atenção, direcionando os seus esforços, direcionando as suas escolhas, as suas decisões. E como eu falei, quando a mente está no modo automático, Napoleão Hill já dizia, no modo alienado, a vontade, ela está ainda servindo a você, mas essa vontade interna, ela está buscando fugas. Ela está sempre buscando atender desejos momentâneos. Ela está buscando atender vícios. Ela está buscando atender a satisfação, que nada mais é uma satisfação psicológica. Não é uma satisfação real que você sente dentro. É uma satisfação apenas psicológica. É um modo automático de estarmos vivendo apenas na nossa mente, apenas na parte de cima. Esquecemos de todo o resto. Mas o todo o resto que eu falo aqui é o nosso corpo, que gera as emoções, que está também controlando e direcionando essa vontade interna. Então, quando a sua vontade interna está atendendo o modo automático da sua mente e está obedecendo ainda às suas emoções, ela vai estar apenas recriando situações, recriando esse ciclo emocional de fuga e luta, de fugir de um sentimento, de fugir de uma emoção, de fugir de uma energia que nós mesmos estamos criando e fazendo de tudo para alcançar o prazer momentâneo de uma distração, de uma satisfação momentânea, porque, como eu falei, até mesmo o consumir algo na internet é uma satisfação momentânea que nos serve de distração para nossa mente. E se estamos nessa jornada para a gente elevar a nossa consciência, para nós ampliar a nossa percepção, para a gente já não ser mais refém das nossas emoções, da nossa mente, obviamente a gente precisa ampliar aí nossos sensores, como eu falei. E ampliar esses sensores nada mais é do que você ser mais sensível àquilo que está sentindo, mais perceptível. Quando você tem mais sensores, você desenvolveu a capacidade de perceber a si mesmo e não apenas olhar para o mundo, culpar o mundo à sua volta, e não apenas ser reativo, não apenas dar aquela resposta automática, aquele significado que você já tinha lá atrás na sua mente, de uma crença que aconteceu lá no passado, de um trauma, né? Um paradigma que enraizou um significado. Utilize cada dia mais esse poder de se questionar, de fazer esse autoquestionamento. Como eu estou me sentindo? E dê um nome para isso, mesmo que não seja certamente aquilo que está acontecendo com você. Mas é uma forma de você trazer para o seu campo e você fazer essa autoconsciência. Por que a gente foge tanto de autoconsciência? A gente foge tanto desse autoquestionamento? Porque no modo automático, isso também, melhor dizendo, no modo automático a gente está apenas vivendo naquilo que já conhecemos. E se questionar é algo desconhecido para a gente. Ou você aprendeu desde criança a se questionar. Como eu falei um pouco mais cedo na live, uma das ferramentas mais importantes que teríamos que ensinar para uma criança é assim que ela gera um sentimento e que você perceba que é um sentimento ruim, é perguntar para ela como ela está se sentindo e dizer para ela dar um nome para aquilo. É uma forma que vai gravar no inconsciente de que ela pode se questionar e ela pode trazer essa atenção para dentro. E por que eu falo isso de uma criança? Porque o adulto, ele já está com o seu condicionamento enraizado. Por isso que é tão difícil a gente implementar um novo hábito, e esse é um hábito que eu trago aqui, o hábito de você se questionar, de você se perguntar como eu estou me sentindo, e você dar um nome, para quê? Para que a sua própria próxima decisão, para que seu próximo hábito não seja algo automático, não venha dessa compulsão, não venha dessa vontade que eu falei que é o maior poder que a gente tem, mas é uma vontade que está atendendo às emoções e o nosso pensamento automático, condicionado. A sua vontade é o seu maior poder sobre a sua vida. Só que a maioria das pessoas estão sem poder sobre as suas vidas. Por quê? Porque a vontade ela está apenas atendendo às satisfações momentâneas, atendendo os apegos da mente e as emoções
que quando eu sinto tédio, eu quero algo para dar aquela dopamina na hora e me tirar do tédio. A gente não percebe que isso nada mais é um estado de consciência condicionado que é devido à falta de sensores. A gente tem poucos sensores para perceber a vivacidade da vida agora. Por isso que ampliar a nossa percepção é ampliar os seus sensores, ampliar a sua capacidade de perceber a si mesmo, o agora, a vida, sem esses significados automáticos que a sua mente está oferecendo a todo instante. Porque, no fim, de tanto significado automático que a gente dá, a vida vai ficando opaca, vai perdendo sentido. Você está... E esse é o grande problema, né? o grande desafio, né? Não é problema, é o grande desafio na jornada de expandir a nossa consciência e de reconhecer as nossas emoções, os nossos pensamentos. É perceber que isso não se trata de mais uma ideia. Isso não se trata de mais um conhecimento em si. Você, na verdade, não precisa aprender mais nada. Você precisa apenas desenvolver a capacidade de se reconhecer. Porque se reconhecer é esse espaço. E consciência é isso, é espaço. É silêncio. Mas silêncio e espaço, eles não fazem sentido quando a gente está nesse modo automático. Quando a nossa mente está automaticamente sempre atendendo desejos momentâneos. Quando as emoções estão controlando nossas vontades. E de uma forma mais profunda, né, ou de uma forma mais, talvez, complexa de falar isso, é quando o ego está comandando a sua vida, quando a sua visão, a autoimagem que você carrega na sua mente limitada sobre si está comandando a sua vida, contrapartida, essa vontade interior, ela está viciada em te fazer mal. Por quê? Porque em algum nível, quando a gente está sempre atendendo o nosso ego, a gente está atendendo aquilo que é negativo em nós. De algum modo, todos os significados que a gente dá com a nossa própria mente, embora eu falei até aqui de significados que a gente pode trazer, um significado diferente para uma falha, por exemplo, como aconteceu comigo, um significado diferente para um erro, e esse acho que é uma das maiores bênçãos que é a expansão de consciência que o autoconhecimento traz para a nossa jornada de vida aqui, para a nossa realidade. É mudar esse significado de derrota, de falha, de perda. É perceber que o essencial a gente nunca perde. É perceber que o real, o verdadeiro, nunca será perdido. Mas o que é falso já está perdido. Embora a gente acredite e a gente viva com muitas ilusões. E ilusões que eu falo é a gente ter medo de se desfazer de algo, de uma visão, de um conhecimento. E esse é o medo inconsciente, é um modo automático da nossa mente, da sua própria mente, proteger você. A mente é uma ferramenta de proteção. Mas quando a gente está totalmente dentro desse casulo, né, totalmente identificado com esses movimentos automáticos, com essas formas de pensamento, essa proteção está protegendo você da vida, de sentir mais a vida, de ser mais sensível à vida. E você não consegue se tornar mais sensível à vida sem antes se tornar mais sensível também às suas próprias dores. Você não consegue se tornar mais sensível a um sentimento prazeroso. Você não consegue perceber a alegria e a paz e a simplicidade que existe em você estar em paz agora e você estar meio desconectado dos resultados, se você não se torna mais sensível também a um simples tédio, a uma simples insatisfação. E mais que depressa a gente acaba atendendo a nossa mente. Como eu falei, nesse período que eu fiquei 40 dias sem rede social, eu cometi e me auto-sabotei em alguns momentos. Não de ir para a rede social, isso não. Não vi nada realmente em rede social. Mas eu me sabotei em colocar minha atenção em outras formas de distração. Era na minha capacidade, na minha visão no momento de eu buscar conhecimento. Eu fiz boa parte da minha pós-graduação, eu busquei outros tipos de conhecimento, estava estudando, mas no fundo era mais uma distração. Por isso que eu digo que as falhas, elas muitas vezes são melhores do que as vitórias. E o que esse período me trouxe foi
talvez mais sensores para perceber, para ser mais sensores para perceber o quanto eu posso estar no modo automático, né? Eu estava no modo automático. O quanto eu ainda posso estar no modo automático. Mas não é onde você vai chegar, não é o quanto você vai conquistar, não é o que você vai conquistar sobre si. É cada vez você estar mais consciente de que somos falhos, de que você está aqui para falhar, está aqui para errar, você está aqui para aprender. Por isso que esse é um significado. Muitos significados a gente tem enraizado na nossa mente que acabam gerando sentimentos, emoções ruins, que é o que? Não, você precisa apenas vencer, você precisa apenas acertar, você precisa sempre ser o melhor. Algo muito simples, mas é muito desafiador internamente. Você aprender a sentir e viver também um dia ruim, uma emoção ruim. Não fugir dela. E aí que está a grande virada de chave. Por isso que eu trouxe esse tema hoje. Porque eu pensei, se eu que gosto de estudar isso, tenho muitas ferramentas, né, de autoconhecimento para mim, ainda passo por momentos de crise, de modos automáticos, de fuga e luta, imagina quem sequer sabe que tem essas ferramentas que pode usar. Mal sabe que existe essa âncora em cada um de nós, que é a autoconsciência, que é você parar, você buscar a âncora da presença, algo que realmente lhe traga novamente para o agora e perceba, poxa, olha quanto pensamento, quantas emoções no modo automático, quanta energia negativa que eu experimentei aqui. Porque é o que acontece quando a gente está dentro desse modo automático de pensar, a gente não percebe que aquilo ali é apenas um pensamento. Então, os sentimentos ruins hoje, para mim, já funcionam assim. Quando eu percebo que eu estou me sentindo mal, ou existe um sentimento negativo, seja um tédio, seja... Isso ali é uma sirene, é um alerta, é um sinal para eu perceber, opa, não estou presente. Ou o que eu estou negando. Por quê? Porque todo sentimento negativo, ele vem de uma resistência, de uma negação, de a nossa mente se opor a algo que está acontecendo no agora. E na maioria das vezes, a maioria das pessoas, elas não têm problemas e situações difíceis para resolver no agora. Elas têm um modo automático que nunca está no agora. Então, consequentemente, mais do que automático, a gente pode estar tudo certo na nossa vida. Mas a gente está ainda colocando uma carga, uma energia negativa, sem perceber, com os pensamentos automáticos. E se a gente não tem essa ferramenta que eu trouxe no início da live para você, de se perguntar como você está sentindo, como eu estou me sentindo agora. Se a gente não tem esse hábito de se questionar, a gente vai vestir um sentimento desse, vestir uma emoção dessa e utilizá-la para viver e acreditar ser normal, ou para tomar decisões, para incorporar hábitos negativos que apenas estão nos distraindo de nós mesmos. Por isso que, embora pareça algo ruim, os sentimentos negativos, eles também são o caminho para a gente evoluir, para a gente ampliar, para a gente ter mais é um domínio, mas não é um autocontrole das emoções. É, de certo modo, consciência, clareza. E a clareza e essa consciência, ela não é sobre você controlar uma emoção, é sobre você já não se identificar mais tanto com ela. E sair desse modo automático, que é os nossos pensamentos. Que é a gente viver no automático, a gente viver dando significado para tudo de forma muito automática. Agora, já que eu falei de várias partes ruins desse período, tem uma parte muito boa. Que foi eu perceber o quanto o silêncio, o espaço, eles completam. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando eu não estava consumindo nenhum conteúdo, mas não era de redes sociais, era conteúdos realmente do curso que eu estava fazendo, que eu estou fazendo, ou outras formas de aprendizado que eu estava buscando, eu, de certo modo, eu estava lendo, eu estava comigo, com a minha própria presença, eu estava observando cada vez mais os meus próprios pensamentos, e eu tive vários períodos desse.
E isso é realmente o que a gente precisa. Você precisa implementar cada vez mais esses hábitos de estar mais em paz e mais sozinho consigo mesmo. Talvez você já ouviu isso, né? Quem busca autoconhecimento, quem expande a consciência, busca cada vez mais ter esses momentos de estar somente consigo mesmo. E isso é libertador. Isso o que aconteceu e o que eu percebi, parece que a gente se aproxima cada vez mais daquilo que realmente somos. Obviamente, e esse é o grande desafio, o espaço, o silêncio, eles não fazem sentido quando estamos presos nesses barulhos, quando estamos presos nesse modo automático de pensar. E talvez, não sei se para você faz sentido ou não, hoje já, o espaço, o silêncio, a capacidade de perceber o que não tem forma na sua realidade. Veja só, você e cada um de nós todos nós somos feitos de forma e não forma. O que significa isso? Você tem a forma, que é a forma do seu corpo. Você tem os seus pensamentos, que é a forma da sua mente, que está toda hora trazendo uma forma de pensamento diferente, que está gerando as suas emoções, que está, de certo modo, criando a sua experiência no agora. Mas existe também a nossa dimensão sem forma. Essa dimensão não poderia chamar de diversos nomes. É a vida, é a consciência, é o espírito, é algo que é impalpável, intangível. Mas existem muitas maneiras, né, de você provar a não forma que você também é. Uma das principais é você desenvolver a presença. E a presença ela usa vários portais para você estar mais presente no agora. Portais como o silêncio, portais como o que eu acabei de falar, sobre você se permitir sentir a energia negativa gerada por uma emoção e não fugir dela, e apenas se perceber, se questionar. Como é se sentir assim? Como é sentir essa parte negativa? Porque a gente, mais do que automático, a gente aprendeu a fugir dos dias ruins. Então você tem um dia ruim, você já quer fugir logo. E quando a gente está nesse momento de buscar cada vez mais estar conectado comigo mesmo, até esses sentimentos negativos, eles se tornam portais. Eles se tornam o caminho também para sua própria luz. O caminho para essa dimensão sem forma. A nossa mente não entende isso. Eu não estou falando para sua mente, estou falando para sua consciência, para sua alma. Porque você olhar para a realidade e perceber também o mundo sem forma como ele é algo real, o sem forma é o espaço que você percebe, assim como quando olhamos para um céu azul num dia ensolarado, aquilo é algo que não é que ele tenha um significado, mas essa é uma parte essencial da nossa vida que a nossa mente não nos deixa perceber. O silêncio, como eu falei, o espaço, a calma, não é percebida pela mente. Mente é barulho, mente é distração, mente é conteúdo, é forma. Por isso que eu fiz uma associação muito interessante, porque nesse momento, nesse período, né, de pausa, eu quis trazer uma pausa para a minha vida. E essa pausa, ela é para abrir espaço, de certo modo, para ter mais silêncio, para ter mais presença. Mas, contrapartida, eu me auto-sabotei, como eu falei, eu cometi algumas falhas, de buscar outros meios de preencher esses espaços, preencher esse conteúdo que a nossa mente, que a própria mente exige, ou que o nosso falso eu, que a nossa falsa identificação, que aquilo que realmente não é o que somos, acaba por trazer, ou acaba por querer ter mais espaço do que a nossa própria essência. Por isso que se você busca, né, não somente a inteligência emocional, mas principalmente essa capacidade de perceber a si mesmo de uma forma mais leve, a capacidade de deixar um pouco de lado a mente, de sentir a calma, a paz e a presença que já existe no aqui e agora e que só podemos encontrar nesse aqui e agora, você precisa desenvolver essa ferramenta muito simples, que é o autoquestionamento. Quer se questionar. Veja como isso vai contra um modo alienado que a nossa mente aprendeu a funcionar. Você não quer se questionar, você não faz a quantidade de perguntas que deveria fazer para si, ou até mesmo para talvez pessoas à sua volta.
ou sobre qualquer área da sua vida. Por quê? Porque é mais cômodo você ter certeza. Embora essa certeza seja uma ilusão, seja uma mentira, seja algo que não é real, seja algo que não está fazendo você evoluir. A nossa mente, ela não quer saber se algo é verdadeiro ou falso. Ela quer o conteúdo. Ela quer algo que preenche, que diga, agora eu estou no conhecido. O desconhecido, esse vazio, esse silêncio, esse espaço que vem com a sua própria presença, é assustador para a mente. Mas aí, onde eu trago aquela visão anterior que eu falei. A nossa mente, ela só quer trazer vários significados que a gente está tendo no passado. Nossa mente, ela quer se agarrar à sua autoimagem distorcida que você mantém lá do passado. Por isso que esse é um trabalho de desconstruir, mas ao mesmo tempo é um trabalho de você se renovar, de você se atualizar, de você já não viver só do passado. E é o passado que cria esse rótulo na sua mente, que cria esse rótulo, essa tela opaca no seu agora, que faz com que os seus sensores, e sensores é a sua percepção, esteja reduzida apenas aos significados que você já tem. É isso que nos mantém presos no sofrimento. E o sofrimento aqui não é algo profundo que eu falo, é um sofrimento como o tédio, como uma insatisfação momentânea. Isso tudo é sofrimento. Você apenas está buscando distrações, fugindo da dor, buscando prazer, é um nível de sofrimento. Se não existe calma, não existe paz, se não existe tranquilidade de algum modo, se você não sente uma calma, até mesmo quando as coisas saem fora do controle, quando você percebe que algo não está no seu controle, você está apenas reagindo. Eu vou deixar um convite aqui para você e para quem vai assistir esse vídeo. Eu tenho o objetivo de deixar ele salvo, se o Instagram permitir, de fazer uma consultoria individual, de você buscar um direcionamento, porque eu percebi que tem muitas ferramentas, eu tenho ferramentas que eu utilizo comigo, que pode ser útil para muitas pessoas, algo muito simples, mas que a maioria das pessoas não sabem e não usam. Uma delas foi a que eu trouxe aqui hoje, o poder de fazer esse autoquestionamento e colocar um nome numa emoção, num sentimento. E existem muitas outras ferramentas que você pode desenvolver para desenvolver a sua presença, desenvolver a sua âncora no agora, o seu referencial interno. Mas a maioria das pessoas estão desconectadas disso. Então eu deixo o convite, se você tem interesse em uma consultoria individual, me chame no direct ou comente, nesse vídeo, quando eu vou salvar ele, comente a palavra liberdade, ou me chame no direct, coloca a palavra liberdade, eu já vou saber do que se trata e vou trazer para você, como funciona essa consultoria, que é algo muito simples, é um direcionamento. Por quê? Porque eu tenho esse referencial que eu falo, e é o que eu vou trazer para você nessa consultoria, que diz o seguinte: quando estamos perdidos, a nossa melhor direção é nós mesmos. Por quê? Porque quando percebemos, olha só, já é um espaço que você tem na sua consciência de perceber, eu me sinto perdido. Se você se sente, você se percebe, se você já se permite essa visão sobre si, existe aí um espaço de consciência. Por quê? Porque aqueles que acreditam já estar no caminho certo, aqueles que já dizem, não, eu já sei tudo o que eu vou fazer, duvide dessas pessoas, porque muito provavelmente elas estão buscando apenas o conhecido, apenas aquilo que já faz parte das suas crenças. E no autoconhecimento tem, essa visão é do autoconhecimento, é da espiritualidade, é da expansão de consciência. Estão vivendo, muitas vezes, quando a gente só vive naquilo que já conhecemos, estamos vivendo na ilusão. E a ilusão, ela se retroalimenta até o momento que realmente vai trazer a decepção. E se você já percebe, então, esse desvio de rota, e você busca uma direção, a melhor direção é você. Mas a gente precisa aprender a olhar para nós mesmos. Então eu já estou disponibilizando aqui o meu tempo em prestar esse serviço, essa consultoria individual sobre você buscar uma nova direção. Comente a palavra liberdade nesse vídeo ou no meu direct e você vai receber mais informações sobre como funciona esse atendimento. Eu honro e agradeço a sua atenção, a energia de quem esteve aqui presente.
até uma próxima live. Voltamos agora com mais frequência aqui realmente em trazer conteúdos, trazer informações, trazer algo que possa ajudar você também em sua jornada. Agradeço demais a sua energia, a sua atenção por aqui. Até um próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.